para a casa do Senhor. Não há outro propósito senão exaltar o nome dele, porque ele é bom, porque ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Meus irmãos, o Deus que nós servimos, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é onisciente porque ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente porque ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele é onipotente porque ele pode todas as coisas. E sendo o nosso Deus onipresente, na sua onipresença, ele tem capacidade de receber o meu culto, aleluias, e o seu culto de maneira individual. Verdade, meu Deus. Se tem uma coisa que não dá para pegar carona, é na hora de cultuar a Deus. Verdade. Porque culto, as pessoas entendem que culto é estar reunido aqui e vou para o culto. Mas na realidade, culto, cada um de nós prestamos o nosso culto a Deus de maneira individual. Aleluia, Deus. Então nesta noite eu te convido, aleluia, a se conectar em Deus. Glória a Deus. Eu vou estar louvando ao Senhor com hino. Aleluia. E após eu estarei trazendo aqui a ministração da palavra aos vossos corações. Aleluia, meu Deus. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Eu prefiro esperar no Senhor, procurar os seus conselhos para poder me orientar. Aleluia, Deus. Eu já tenho visto muitas quedas, e o mal já não me leva se o Senhor comigo está. O que o mundo oferece são mentiras, embaraços que afastam dos caminhos do Senhor. Aleluia, Deus. Quem procura Jesus tem proteção, muitos anjos ao redor que te livram da pior situação. Não mande segundo os seus conselhos, dobre os seus joelhos, busque aos céus. Jesus é resposta pra você. Peças e vais ver que Ele é fiel. Muita gente já se sentiu só e levaram a pior, pois o pecado não é saber. Creia, Deus te fala e é verdade, e não importa a sua idade, Ele fala com você. Olha o que Ele diz: o que o mundo oferece são mentiras, embaraços que afastam dos caminhos do Senhor. Quem procura Jesus tem proteção, muitos anjos ao redor que te livram da pior situação. Segundo os seus conselhos, dobre os seus joelhos, busque aos céus. Jesus é resposta pra você. Peças e vai ver que Ele é fiel. Não ande
segundo os seus conselhos. Dobre os seus joelhos, busque aos céus. Jesus é resposta pra você. Peças e vais ver, e Ele é fiel. Peças e vais ver, e Ele é fiel. Peças e vais ver, e Ele é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Adorado, exaltado, magnificado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu quero vos convidar a abrir vossas Bíblias Santo é o teu nome, Jesus. na leitura oficial. Glória a Deus. Para que nós estejamos lendo Qual um livro? Mateus capítulo 7, o versículo também é o 7. Aleluia. Mateus 7 e 7 diz desta maneira: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem. Aleluia. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Glorificado e exaltado seja o Senhor. Meus amados, eu quero aqui também estar agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade que tivemos, agradecendo pela nossa viagem, que graças a Deus deu tudo certo, né? Fomos e voltamos em paz e segurança, dirigimos um culto ali na casa da irmã, e que os irmãos venham orar, para que a gente possa, ao menos uma vez por mês, estar ali dirigindo o culto ali, para que assim aquela família possa enraizar nos caminhos do Senhor. Aqui Mateus narra quando Jesus estava ensinando o povo. Glória a Deus. E aqui no versículo 7, Jesus estava falando de oração. Aleluia, meu Deus. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á, Aleluia, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Veja bem, meus irmãos, que aqui em um só versículo, Deus. Aleluia, meu Deus. Jesus colocou aqui algumas características para a nossa oração. Ele disse: pedi. Está falando de pedir, de clamar, de rogar. E ele disse: buscai.
Está falando de atitude. Isso se chama oração com atitude. Aleluia, Deus. A Bíblia diz, irmãos, que a fé sem obras é morta. Se eu disser que tenho fé e não demonstrar minha fé por intermédio das minhas obras, para nada serve a minha fé. Se eu disser que sou servo de Jesus Cristo, demonstrando que tenho fé em Jesus, e não demonstrar com obras de amor, de caridade, que verdadeiramente Jesus está em mim, a minha fé é morta. E da mesma forma, oração sem atitude não gera muito efeito na vida do crente. Porque tem pessoas, irmãos, que vivem de milagre. Senhor, eu preciso de um milagre. Aí fica ali esperando o milagre, né? E esquecem que aquilo que está ao nosso alcance nós devemos fazer. Nós devemos correr atrás. Agora aquilo que nós não conseguimos, aí deixemos para que o Senhor faça, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Tudo que é impossível aos homens é possível a Deus. Então Jesus aqui colocou 3 características em uma oração: o pedir, o buscar e o bater. O pedir, como eu já falei, significa nós clamar a Deus, pedir, contar para Ele o nosso problema, o que é que nós estamos necessitando, contar para Ele as nossas dificuldades, as nossas lutas. Irmão, se você for ver em Mateus no capítulo 6, quando Jesus estava ensinando, glória a Deus, a oração que ficou muito conhecida, Jesus nos deu ali um modelo de oração que ficou conhecido como o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou lá, Jesus falou lá, que antes de nós pedir qualquer coisa, Deus já sabe o que nós estamos precisando. Mas Ele quer que nós peçamos. Eu me lembro do cego de Jericó quando clamava por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego clamava. As pessoas chegavam para ele e diziam: Ele não vai te ouvir. Mas mesmo assim ele continuava gritando. Só que aquelas pessoas que diziam: Ele não vai te ouvir, não é porque elas viam Jesus como alguém antipático, não. É porque onde Jesus estava havia uma multidão. E o barulho da multidão certamente fazia com que aquelas pessoas pensassem que Jesus não ia ouvir o clamor do cego, mas ele continuou. E quando Jesus ouviu que mandou chamar o cego, sabe o que foi que Jesus perguntou? O que queres que te faça? Aleluia, Deus. E aí? Jesus sabia ou não sabia que ele era cego? Sabia. Quem vê um cego, de longe já percebe que a pessoa não enxerga. Mas Jesus queria ouvir da boca dele. Aleluia, Deus. Jesus chegou na beira do tanque de Betesda, tinha um paralítico que estava há 38 anos naquela situação. Jesus chegou lá para ele e disse: Tu queres ficar são? Ele olhou e disse: Senhor, não tem ninguém, enquanto o anjo movimenta a água, não tem ninguém que me leve até a beira do tanque. Aí Jesus disse: Levanta, toma a tua cama e anda. Aleluia, Deus. Então, irmão, sempre Jesus quer ouvir da minha e da sua boca o meu e o seu problema. É verdade. Certa feita eu vi um testemunho de um pastor. Ele disse: Senhor, porque o Senhor nunca me deu uma casa, fazendo a obra e morando de aluguel.
Aí Deus falou com ele e disse: tu nunca me pediu? Aleluia, Deus. É? Tu nunca me pediu uma casa. E a partir dali ele começou a orar e pediu uma casa, e Deus deu condições para que ele tivesse uma casa. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Deus. Então pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca ou que corre atrás, e o que bate, se abre. Aleluia, É. meu Deus. Senhor, eu preciso de emprego. Vou ficar um mês orando, fazer caso no joelho e não vou na rua atrás do emprego. Não coloco um currículo. Como é que eu vou conseguir esse emprego? Meu É? Deus. Aleluia, Deus. Então é necessário que nós venhamos ter atitude. Versículo 9: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Aleluia. Olha aí, Jesus disse: vocês são maus. Na realidade, a natureza do homem é má. Era disso que Jesus estava falando. Desde Adão, a natureza do homem é má. E vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, né? Quantas vezes uma mãe não deixa de comer para dar para o seu filho? Quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Vocês são maus e sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus não dará bens aos que lhe pedirem? Jesus fez uma pergunta aqui no final. Portanto, olha o versículo 12. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aleluia, Deus. Tem tradução que diz assim: nisto se cumpre a lei e os profetas. Glória a Deus. Aleluia. Olha aí, toda a lei e os profetas se cumpre numa só palavra: amar o próximo como a si mesmo. Foi Jesus que falou. O apóstolo Paulo também repetiu. E o versículo 12: nada mais é do que amar o próximo como a si mesmo. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, porque nisto se cumpre a lei e os profetas. Quando eu quero para o meu próximo o mesmo que eu quero para mim, isso significa que eu amo o meu próximo. Aleluia, Deus. É. Então, se nós plantar o que é ruim, nós vamos colher o que é ruim, porque aqui está dizendo: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também. Aleluia, Deus. E muitas vezes a pessoa faz o que é ruim, ele está declarando com suas atitudes que ele também quer para si o que é ruim. É? Porque se nós estamos fazendo o que é ruim para o próximo, certamente também alguém vai fazer o que é ruim para nós. E assim sucessivamente. Amar o próximo é se colocar no lugar do próximo. É se perguntar: se fosse eu que tivesse naquela situação, será que eu ia gostar de ver o meu filho com fome e ele não ter o que comer? Será que eu ia gostar e o meu vizinho tendo, ele não ter coragem de dar?
A gente tem que parar e pensar dessa forma. Se fosse eu que estivesse no lugar dele, amar o próximo é se colocar no lugar do próximo. Certa feita, no versículo 7 também do livro de João, no capítulo 15, versículo 7 do capítulo 15 de João, Jesus disse: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha aí. Aleluia, Deus. Mas se nós estiver em Jesus, ligados na videira que é Jesus, Aleluia, Deus. se nós estiver ligado nele e a palavra dele estiver em nós, é necessário essas duas coisas. Glória a Deus, aleluia. Porque não adianta dizer eu sou crente em Jesus, mas não praticar o que está escrito na sua palavra. Eu posso até estar nele, mas a palavra não está em mim. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quem lembra onde a irmã Maria leu? Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, ou seja, o seu ouvido não sofreu nenhum agravo para que ele perdesse a audição, para que não possa ouvir. Porém as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. A senhora pode ler, irmã Maria, por favor? Isaías 59, versículo 1 ao 3, se eu não me engano. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Glória a Deus. Olha aí o que disse o último versículo, o versículo 3 Isso. Esse último aí. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É como se você estivesse olhando para alguém, doido para dar um tchauzinho, e a pessoa está com o rosto virado para o outro lado, ou tem algo impedindo que essa pessoa lhe veja. O nosso pecado faz divisão entre nós e Deus. Ele ouve, ele não é surdo, ele ouve. Só que ele não pode atender. Porque filho desobediente não ganha nada do pai e da mãe, a não ser carão, né? Irmão, quando você tem um filho obediente, irmãos, você se sacrifica, você faz tudo por aquele filho. É verdade. É. Quando você tem um filho obediente, você muitas vezes até vende um objeto seu de dentro de casa para dar para o filho um objeto que ele deseja, um objeto que ele quer. É verdade? Verdade. Glória a Deus. Nesta noite eu quero vos convidar a ficarmos de pé. Já vai dando 9 horas.
Vou já citar um exemplo aqui, não me exaltando. Olha esse violão aqui, eu ganhei, foi do meu pai. Ele me deu, não estava nem esperando, ele foi lá e... Rapaz, eu comprei um violão, mandei tirar um violão lá para nós levar quando nós for para baixo. Eu pensava que era dele o violão, né? Era para ele levar quando fosse as viagens, para fazer os cultos. Quando o violão chegou, ele disse, vem buscar o teu violão. Para mim foi uma surpresa. Aí um dia desses roubaram o meu motor, o meu 6,5. Ele lutou com todas as forças, conseguiu fazer uma rabeta pro meu 13. Ajudou a gente a ajeitar. Aí eu tava reclamando que o 13 era muito pesado. Eu tava de peito aberto de carregar. Ele foi lá, comprou um 5,5 usado e me deu. Então, se é um filho obediente que honra ao pai e à mãe, certamente o pai ou a mãe vai reconhecer aquilo que o filho faz. É verdade, É. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero que você fique com esta palavra em seu coração. Oração com atitude. Aleluia. Você vai pedir, mas você também vai correr atrás. Aleluia, Deus. Não conseguiu, insista. Esse bater significa insistir. Insistência. Jesus, certa feita, contou uma parábola de uma viúva. Rapidinho, já estou encerrando, para não alcançar os irmãos. E esta viúva, a Bíblia diz que havia uma viúva em uma certa cidade. Aleluia, Deus. E havia também um juiz iníquo. Iníquo vem de iniquidade, né? Pecador. E esse juiz, ele não temia a Deus, nem respeitava os homens. Só que todos os dias aquela viúva ficava lá na porta dele. Faze-me justiça contra o meu adversário. Todos os dias. Se eu não me engano, está em Lucas 18. Esta passagem. Ela estava lá todos os dias. Faze-me justiça contra o meu adversário. Aí o juiz parou e disse: ainda que eu não tema a Deus nem respeite os homens, eu vou fazer justiça para esta viúva, para que ela não venha e não me moleste mais. Aí Jesus disse: vocês ouviram o que disse o injusto juiz? Quanto mais vosso Pai que está nos céus. Aleluia, meu Deus. Então Deus é desta maneira, irmãos. Se nós insistir, Ele vai atender. Só que peça com sabedoria. Aleluia. Peça com sabedoria. Aprenda a entender a vontade de Deus também. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos estar neste momento orando, encerrando este culto, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este culto na Tua presença. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua presença, a qual podemos sentir em nossos corações. Muito obrigado pela vida de cada um que aqui nesta noite chegou, irmão Nonato. Que o Senhor possa abençoar de maneira toda especial a vida dele, a família dele. Que o Senhor possa restaurar, meu Deus, porque o Senhor muda cativeiro. Meu Pai, eu te peço que o Senhor venha nos dar uma boa noite de sono. Que o Senhor venha, meu Pai, nos despertar pelas madrugadas para buscar a Tua face. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que os que te buscam de madrugada te acharão. Aleluia, Deus. Meu Deus, e assim eu te peço que venha cada dia nos despertar, nos dando sonhos e revelações da Tua parte. É no nome de Jesus que nós te pedimos, Pai querido. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, não só agora, mas para todos sempre. Os que assim recebem, digam amém. Está encerrado, e a paz do Senhor. Aplauda a Jesus bem forte.